estilo híbrido, ou estilo de zona cinzenta, como a gente costuma chamar, ele nasceu, na verdade, lá na Idade Média. Ainda dentro da forma metrificada do poema, e só depois, um pouco mais adiante, é que a prosa vai começar a surgir dentro de estudos filosóficos, dentro do poema grego, mas ainda assim preso ao recurso da métrica. Um pouquinho depois, na Renascença, é que ela vai se libertar, a prosa vai se libertar dessa metrificação e dessas exigências da poesia, e vai correr o curso dela até os dias de hoje. A prosa poética, poética moderna, como a gente vê hoje, como a gente conhece hoje, mesmo que ela ainda se utilize da musicalidade, das figuras de linguagem, que vão continuar em primeiro plano e tendo a maior importância, ela também vai se livrar da metrificação. Quer dizer, mesmo que a gente leve em consideração, em primeira consideração, a sonoridade, a função imagética, a semiótica, a marcação de pausas, a melodia, a fruição semântica da narrativa vai ficar em segundo plano, mas a forma da escrita vai ser a escrita em prosa. Eu trouxe alguns exemplos. O primeiro exemplo é do Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, que diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois inquieta. O que ela quer da gente é coragem. O segundo exemplo é do Houdan Nazar, A Lavoura Arcaica, Houdan Nazar. É requinte dos saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros. E o terceiro exemplo é de um livro chamado Desventos, um livro que eu lancei no mês passado pela editora Metamorfose, que diz o seguinte: nesses dias intermináveis venho vasculhando minha memória, essa velha quinquilharia da alma, como quem tateia paredes de vapor. A gente percebe que nesses três exemplos, que são três obras, que elas inteiras são obras em prosa poética, a gente tem a figura de linguagem combinada à musicalidade em primeiro plano, e o foco narrativo ele vai ficar um pouco depois, porque a gente tem a sonoridade ali, as palavras elas vão ganhando uma outra força, uma força de signo, significado, significante, e dentro disso vai se construir um discurso poético, mesmo que a história venha numa outra linha, numa linha paralela, costurando de vez em quando essa narrativa poética. Então, a prosa poética, acima de tudo, ela é um recurso para o escritor, tanto para o escritor que vai para o poeta, como para o escritor da narrativa longa. Ela vai criar uma outra atmosfera, ela vai criar um universo poético que vai prender o leitor por outros meios que a narrativa em prosa em si não apresenta. Ela apresenta o arco narrativo, né, a construção da história como principal foco. Então, essa forma de escrever foi o recurso estilístico que eu escolhi usar quando fui escrever o Desventos pela terceira vez. Porque a primeira e a segunda eu tentava me desvencilhar da minha função de poeta e letrista, onde o principal é fazer uma síntese num pequeno espaço, um espaço curto de texto. Então, e a segunda questão é que eu jamais imaginei que iria escrever um livro, então isso demorou um tempo para que eu conseguisse digerir isso. Então, na terceira vez, quando eu fui escrever, que eu aceitei tentar levar as duas linguagens em conjunto. E aí, então, saiu o livro que me deixou bastante satisfeito com o resultado. Uma última coisa que é importante destacar, para que a gente não confunda a prosa poética com o poema em prosa. O poema em prosa ele vai usar a mesma forma da narrativa, da prosa, mas ele vai usar outros elementos da poesia, como, por exemplo, as elipses, os cortes bruscos
e não vai ter nenhuma construção semântica ali, o que não acontece na prosa poética, né? Então, apesar de ele usar a forma da narrativa, a forma da prosa e algumas características, né, todas as características da poesia, ele não é uma prosa poética. Além de tudo, ele é muito curto. Ele tem, às vezes, o tamanho de um parágrafo, talvez. Um autor que é bacana de pesquisar e conhecer é o Rimbaud, Arthur Rimbaud, que ele tem um livro chamado Poemas Iluminados, que são basicamente todos poemas em prosa. Dito isso, então, era isso, que a gente consiga distinguir o poema em prosa, a prosa poética e o poema narrativo também, né, que é uma outra forma, que é um dos poemas narrativos épicos, que são aqueles lá da Idade Média. Depois a gente tem o poema narrativo moderno, mas ele já tem uma forma metrificada, já bastante próxima da poesia mais tradicional, então não tem como ser confundido. Mas o poema em prosa e a prosa poética é bacana que a gente saiba a distinção entre essas duas coisas.